Bom, então, primeira aula, é, a gente decidiu começar a revista nova, que é a revista que fala sobre o livro de Josué, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A lição 1, a gente vai estar falando sobre o livro de Josué, Tempos de Conquistas. Então, a gente vai fazer uma introdução do livro de Josué, né? O que ele vai trazer para a gente de ensinamento, o contexto histórico ali do livro. E o textuário é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Bom, o livro, como a gente já falou, se chama Josué, né? O livro de Josué. Alguns trechos podem ter sido escritos pelo próprio Josué ou Finéias, né? Há quem acredite que Josué escreveu a maior parte do livro e Finéias escreveu o final, que é quando narra a morte de Josué, certo? O público do livro é o povo de Israel. A gente vê que é a continuação da história, né? Vem Gênesis, a criação da humanidade, Noé, aí a gente vê a história de Moisés tirando o povo do Egito, levando para essa terra prometida, e o livro narra o início dessa história, quando Moisés ele fala a última vez com o povo e ele é trasladado, né? Ele é levado aos céus, ele não morre. Ele é um dos únicos homens que não é morto, literalmente, né? E o cenário da história, como a gente já falou, é Canaã, né? Que é a terra prometida, que ocupava o mesmo território geográfico que a atual nação de Israel. Então, quando a gente fala hoje de Israel, já era a terra prometida que o povo tanto esperava ali, né? O povo hebreu, que era antigamente Canaã, certo? E um detalhe bacana é que entre mais de 1 milhão de pessoas, Josué e Caleb foram os dois únicos adultos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Então, de todo aquele povo que saiu do Egito, os seus filhos e netos que entraram no Egito. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e viram toda a evolução desse povo no deserto, os 40 anos que passaram, todo o tempo, né? Que acompanharam Moisés desde lá do Egito e tudo mais, certo? E segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. Então, uma das coisas que a gente vê aí, né, aquela batalha contra Jericó, né, que tem até aquela música famosa, vem com Josué lutar em Jericó, né? Então, foi mais ou menos há 1400 anos antes de Cristo, certo? A terra prometida, como a gente diz, Canaã, então ela fica ali, ela é banhada por um mar. Para a gente entender um pouco ali o contexto daquele momento da história, você vai ver ali que bacana. Ó. Então, Canaã fica a 480 quilômetros do Egito. Então, imagina que o povo saiu do Egito, andou mais de 480 quilômetros para chegar em Canaã, sem contar que eles ficaram dando voltas até realmente encontrarem a terra, certo? E a gente vê que atravessando o mar ali à esquerda, né, seria ao lado oeste, a gente tem a Grécia, tem Roma. Então a gente vai ver mais na frente que elas vão ser fundadas, né? Roma ainda vai ser fundada nesse momento da história. Roma é fundada por volta de 700 antes de Cristo, mais ou menos isso. E a gente vai entender também o porquê que a gente fala de Roma e Grécia já agora, porque a gente conhece a história de Paulo, né? Que Paulo, no Novo Testamento, ele vai para Roma e prega lá naqueles lados. E pro lado leste, a gente vê Babilônia e Pérsia, né? Babilônia vai aparecer bastante na história, na parte ali de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nínive, né? Que é outra cidade também conhecida aí, de quem estudou o Antigo Testamento, certo? Então você vê a distância delas de Canaã, ou a gente diria hoje Israel. E aí tá um fato interessante também. Canaã, ele tinha 290 quilômetros de comprimento e 65 quilômetros de largura. Então não é um lugar muito grande. Israel não é um país gigante, enorme, né? Não é um estado, nossa, gigantesco, é um continente. E é interessante, porque é uma terra prometida, mas Deus não prometeu algo gigantesco. Deus prometeu o essencial, o básico, né? A primeira lição que a gente aprende é isso, que Deus, quando promete algo para o seu povo, não promete algo que vai esbanjar, que vai
e nem que vai faltar. Ele promete algo na medida certa, certo? Pense, por que Deus não estabeleceu a Terra Prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa da Terra entre nações poderosas, né? Como a gente viu lá, né? Roma está para um lado, Egito está lá para baixo, e tal, Babilônia, Pérsia, são países ali, nações grandes, nações que tinham batalhas para conquistar terras, para conquistar nações, e Israel estava ali no meio dessa briga aí, né? E por que uma terra tão pequena? Como eu já falei, que Deus não queria que seus filhos também dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra, certo? Bom, os objetivos do livro de Josué são apresentar uma visão do chamado de Josué. Então a gente vê que Josué, ele era chamado por Deus, né? Não era como hoje a gente escolhe um presidente, né? Escolhe um governador, um prefeito, deputados e tudo mais. Então Josué foi chamado, assim como Moisés foi chamado, Josué, para continuar a obra de Deus, foi chamado também por ele. E outro ponto, né, outro objetivo do livro é narrar o milagre da travessia do Jordão. Então a gente vê que tem um rio, né, mas eles vão ter que fazer uma travessia, assim como foi lá do Mar Vermelho, né, e aqui vai ser um outro momento de renovação da fé do povo, né, ver um milagre diferente. Mostrar a devoção e obediência do povo, né? Então a gente vê que o povo, né, tá mais maduro com relação a tudo que passou no deserto, a gente vê uma evolução, e destacar as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Então tem uma estratégia, né? A gente canta muito essa musiquinha, como eu tinha falado, esse louvor vem com Josué lutar em Jericó, porque é algo marcante na história, né? Algo ali realmente que tem uma estratégia, tem todo um porquê, né? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Né? Esse é um salmo que faz referência a essa batalha, a essa conquista da terra. Né? E aí a gente vai ver como é dividido o livro. O livro de Josué é dividido, então, tem a primeira parte, que é a entrada da terra prometida, né? A gente vai ver eles atravessando o Jordão, né? Do capítulo 1, versículos de 1 a 5 e o 12. E no capítulo 5, né, versículos 13, não, do 5 ao 13, aliás, 12 a 24, a conquista da terra prometida. Então aí a gente vê toda a conquista, ou como que foi desenrolada essa história, e depois a divisão. Como assim divisão, Lucas? A terra prometida ela é dividida em tribos. A gente ouve falar das 12 tribos de Israel, certo? Então é aí que surge isso, né? Após a conquista é dividido, porque a gente já tinha algumas divisões, já tinha a tribo de Levi, né? Que eram aqueles que faziam ali o louvor, trazia algo ali, tinha um serviço específico, então já tinha as tribos divididas, né? E isso a gente vai ver se concretizando na divisão da terra também. E aí vem um ponto interessante, né? Que eles estavam já acostumados, mais de 40 anos ali no deserto, tendo que montar tenda, vamos viajar, vamos andar mais um pouco, e viagem para lá, e viagem para cá, e é maná do deserto, e procura água para beber, imagina. Então eles estavam numa rotina e agora já ia acabar isso. Chega de deserto, chega de tenda, certo? E aí, como eu falei, né? Então a gente lembra também de outro louvor, né? Quando a gente fala do Jordão, a gente vai ver a questão da travessia do Jordão, que foi uma coisa que edificou a fé deles. Moisés, antes de ser trasladado, ele fez a sua última narrativa para o povo, né? Ele chamou o povo, convocou o povo e lembrou os mandamentos, lembrou aquilo que ele já tinha passado para eles. Olha, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e tudo mais. Por quê? Para o povo ficar, digamos assim, né, refrescar a memória e para eles lembrar, pô, ó, a Terra Prometida já está aí, né? Não vamos dar mancada agora, né? Vamos honrar os mandamentos que o Senhor deixou. Alguém está falando alguma coisa?
Não? Não, dei risada. Ah, tá. O microfone da Vivi tá ligado. Desliga. Aí, ó. Vou desligar, hein? Pá, pá. Aí. Certo? Então pense aí, gente. Por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na Terra Prometida, se eles já a conheciam? Como eu falei, né? A falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Então, eles precisavam lembrar aquilo que Deus levou para eles, entregou para eles como promessa, como um mandamento, para que eles lembrassem, voltasse a fé no coração deles, de saber que, pô, não tem mais problema, já encontraram até, agora é só manter a fé. Né? Ah, o Jordão, tem o Rio Jordão. Não tem problema. A gente vai entrar nele e vai dar tudo certo, certo? Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência, certo? Então, sem fé e obediência, é complicado o negócio, né? Isso em todos os sentidos. Vamos lá. Já chegamos no fim? Olha aí, tá vendo? Eu pensei que ia demorar mais, gente. Só que vamos resumir aí, vamos lembrar o que a gente aprendeu então hoje. O que a gente aprende com essa história, né? Com entendendo o livro, né? A gente vai ver que Josué narra a conquista da terra prometida após Moisés ser levado aos céus, certo? Então Moisés é levado aos céus, aí Deus vai falar com Josué e fala para ele, ó, vou te levantar como novo líder desse povo, certo? E aí Josué começa a narrar a conquista da terra, a travessia do Jordão, a divisão da terra prometida entre as tribos. A gente aprende que a promessa de Deus é na medida certa, como eu falei, né? Israel não é uma nação gigantesca, enorme, é um estado, né? Tanto que tem, até hoje tem essa briga, reconhecer Israel como um estado, não reconhecer, porque é um lugar pequeno, né? Nossa, gigantesco, fenomenal, né? A gente vê nações como o Brasil, como os Estados Unidos, que são nações enormes de terra, né? Em questão de proporção de terras. Rússia, vários países gigantes, e Israel é tão pequenininho, mas é na medida certa, é a medida que Deus preparou para esse povo. E a promessa de Deus tem o momento certo para se cumprir. Imagina, o povo, muitos que estavam, muitos não, quase todos que estavam no Egito não viram o cumprimento da promessa, né, não viram a terra prometida, sequer pisaram lá, e somente dois, né, que estavam lá viram, porque e do povo que saiu de lá, só os filhos deles, os filhos e netos que estavam podendo contemplar a terra prometida. E isso é algo que era vontade de Deus, porque o povo, a gente vê que o povo desobedeceu, teve vários fatores na história, e a promessa de Deus a gente vê que só tem esse momento certo para se cumprir, não é antes nem depois, né? Ah, mas poderia ter acontecido antes para o povo, mas o povo errou, o povo, né, era cabeça dura, ainda tinha aqueles pensamentos de quando estavam no Egito e vários fatores. Então isso também tira uma outra lição, né? Muitas vezes Deus espera uma mudança nossa, Deus quer que a gente mude para que a promessa dele venha a se cumprir na nossa vida, né? Deus não vai dar uma bênção para você se você não está preparado para receber aquela bênção, né? Do mesmo jeito foi com o povo. Deus só preparou a terra, Deus só deu para aquele povo a terra prometida no momento certo,